Pode chegar, que essa história contemporânea já começou. Eu sou a professora Glauciela Sobrinho, com o imperialismo na Ásia e na África, apresentando a dominação britânica na Índia, o imperialismo na China, o Japão e a Era Meiji, a corrida pelo domínio da África e a Conferência de Berlim e o imperialismo norte-americano. A dominação britânica na Índia. Durante séculos, os europeus cobiçaram o comércio indiano, por conta principalmente das especiarias, tecidos e mercado consumidor que a Índia representava. A partir do século XVII, britânicos e franceses passaram a disputar a dominação do comércio na Índia, até que o domínio britânico veio em 1757 com a empresa Companhia das Índias Orientais. Na imagem à direita, um pequeno esquema representando a forma de intervenção da Companhia das Índias Orientais no país. A companhia tinha poderes administrativos organizados pelo parlamento, domínio indireto sobre o sistema feudal e o poder de reprimir as populações locais usando exércitos privados. Para saber um pouco mais sobre este tema, no lado direito do vídeo, uma dica do YouTube. O imperialismo britânico na Índia se deu através da formatação de áreas de protetorado. Formalmente, os poderes políticos permanecem nas mãos das autoridades coloniais, as lideranças internas. Na prática, as autoridades metropolitanas, ou seja, as autoridades estrangeiras, detêm o controle político e econômico sobre a região. Em 1846, houve a imposição comercial têxtil inglesa, que promoveu uma crise econômica na Índia com grande impacto na população. Houve aumento das desigualdades sociais. No século XIX e século XX, houve aproximadamente 4 milhões de mortes nas tentativas de libertação. Essa dominação de protetorado promoveu a destruição das comunidades tradicionais locais, que combinavam a pequena produção agrícola com a produção artesanal. De exportadores de tecidos, os indianos se transformaram em fornecedores de matérias-primas e especiarias, e importadores de tecidos ingleses. Além disso, a população indiana foi submetida aos altos impostos cobrados pelos britânicos e a relações de comércio desiguais com o colonizador. Observe a imagem à direita. Ela simboliza a dominação em todos os aspectos dos europeus sobre os povos nativos. Ela retrata um oficial britânico na Índia de 1900, servido por criados indianos. A revolta dos cipaios. A política inglesa resultou na miséria da maior parte da população indiana. Como consequência, entre 1857 e 1858, ocorreu a chamada Revolta dos Cipaios, organizada pelos soldados coloniais indianos. Haviam muitas diferenças étnicas, culturais e religiosas entre os oficiais britânicos e os cipaios, que eram soldados indianos a serviço dos britânicos. Os cipaios viviam sob péssimas condições de trabalho. Além disso, conviviam com baixíssimos salários.
Essa revolta foi contra a dominação e a exploração britânica sobre a Índia. Ela foi formada por soldados indianos nacionalistas que tinham como objetivo dar fim à dominação britânica no país. Os rebeldes assumiram o controle de Delhi e receberam apoio dos príncipes locais. Depois de alguns meses de conflitos, a rebelião acabou sendo sufocada pelo exército britânico, que se utilizou de canhões e metralhadoras numa luta extremamente desigual. Para evitar novas rebeliões, as autoridades britânicas aumentaram ainda mais o controle sobre o território indiano. Com o fim do conflito, rebeldes foram executados a tiros de canhão. Houve a dominação direta na Índia e, em 1876, a Rainha Vitória foi proclamada imperatriz da Índia, fazendo de toda a sua população súditos da rainha. A luta contra a metrópole foi muito difícil. Às vésperas da Segunda Guerra Mundial, o Império Britânico era extremamente rico, poderoso e dominava boa parte do continente asiático. Eles pareciam ser imbatíveis e imperecíveis. À direita, no mapa, o destaque na cor verde é para todo o Império Britânico construído sobre o território da Índia e também da Oceania. O imperialismo na China. Até o início do século XIX, a China apresentava o poder centralizado em mãos da dinastia Qing, ou também conhecida como dinastia Manchu. Essa política centralizadora dificultava a entrada comercial das grandes potências europeias no mercado chinês. Mas, em meados do século XIX, houve o enfraquecimento do poder imperial em razão do predomínio de uma elite agrária que se fortalecia. Assim, teve início uma relativa e crescente autonomia das províncias que favoreceu a entrada gradual de estrangeiros que já investiam no comércio com a China. Vieram as chamadas áreas de influência. Os ingleses, por exemplo, compravam chá dos chineses, mas não conseguiam vender para eles nenhum produto em semelhante proporção. Foi o ópio a solução para melhorar a balança comercial inglesa. Vale lembrar que a China representava um atraente mercado consumidor de cerca de 400 milhões de habitantes. O ópio é um suco espesso extraído de uma planta chamada papoula. Além de gerar dependência química, o entorpecente tem um efeito relaxante muito atraente. Por isso, na década de 1830, o produto tornou-se popular na China, o que fazia a Inglaterra lucrar exorbitantemente. O vício da população chinesa foi o que provocou a proibição da venda dessa droga no país. Mesmo ilegal, o ópio era utilizado por setores da elite, inclusive altos governantes. Em 1839, o imperador Daogang tentou pôr fim ao tráfico da droga, o que acabou deflagrando a Primeira Guerra do Ópio, entre 1839 e 1842. O resultado foi péssimo para a China, obrigada a assinar o Tratado de Nanquim em 1842. Por esse tratado, a China cedeu a ilha de Hong Kong aos ingleses, abriu 5 portos ao comércio estrangeiro
e nesses portos a Inglaterra legalizou o comércio do ópio. Em 1856, a China infringiu o Tratado de Nanquim ao capturar e revistar uma embarcação britânica, dando início à Segunda Guerra do Ópio, que ocorreu entre 1856 e 1860. Derrotados, os chineses assinaram o Tratado de Tietze, que legalizava o ópio em toda a China e abria mais 11 de seus portos. No ano seguinte, ao se recusarem a confirmar o tratado, a China sofreu a ocupação de Pequim e teve o palácio do imperador incendiado. A rendição foi simplesmente humilhante. Os chineses foram obrigados a fazer pagamento de indenização ao governo inglês. Além disso, foram obrigados a promover a cessão à França da posse da Indochina, que era controlada pelos chineses. Na imagem à direita, uma charge que representa todo esse cenário de imperialismo e exploração da China. A gravura europeia do século XIX mostra o chinês desesperado com a divisão da torta China entre os países imperialistas. A partir da esquerda, observa-se a Inglaterra, a Alemanha, Rússia, França e Japão. Sobre este tema, uma interessante dica de leitura é Aventuras na História, Primeira Guerra do Ópio, disponível na web. O Japão e a Era Meiji. Do século XVII até meados do século XIX, o poder no Japão era controlado por poderosas famílias de proprietários rurais. O comando político cabia ao shogun, que era o chefe militar. E assim, o imperador exercia apenas um poder, digamos, formal. O Japão permaneceu relativamente isolado até 1854, quando os Estados Unidos forçaram a abertura dos portos japoneses ao comércio mundial. Sob ameaças, os japoneses foram obrigados a assinar vários acordos desiguais que beneficiavam os Estados Unidos e outros países, ao passo que humilhavam sua própria nação. Houve efeitos colaterais, como o fortalecimento do nacionalismo japonês, a oposição ao shogun e a ascensão de Mitsuhito ao poder. A abertura do Japão ao comércio exterior criou uma crise interna entre o imperador e o shogun. Em 1862, em meio à crise, um édito imperial determinou que o shogun expulsasse os estrangeiros de suas terras. Houve uma resposta imperialista arrasadora. Ingleses, estadunidenses, franceses e holandeses impuseram a retomada do comércio e atacaram várias cidades. Os japoneses perceberam que seria impossível resistir às forças ocidentais. Era a hora da restauração e do fortalecimento do poder do imperador. Para saber mais sobre este tema, na direita do vídeo, uma dica do YouTube para complementar os seus conhecimentos. Com o fim do shogunato, a partir de 1868, teve início a chamada Era Meiji, período marcado por profundas reformas econômicas e sociais no Japão. A partir da Revolução Meiji, houve o processo de industrialização e ocidentalização do Japão no século XIX. O imperador Mitsuhito, ao assumir,
promoveu a introdução de processos de produção ocidentais no Japão, assim como a concentração das indústrias em regiões chamadas zaibatsus. Houve também a reordenação agrária, com a destruição da estrutura feudal, os daimyos e o shogunato, com o repasse de suas terras aos camponeses. Houve uma nova potência industrial surgindo no horizonte. Assimilando aspectos da cultura e economia ocidentais, o Japão se tornou uma potência imperialista, com uma indústria notável e grande força militar. O Japão passou por um processo de modernização e industrialização e, em vez de se transformar numa colônia como seus vizinhos, tornou-se um país com sua própria experiência imperialista no continente. No centro da tela, representação da destruição do shogunato e seus samurais, condição fundamental para a modernização do Japão. Agora que você concluiu esse mergulho no imperialismo afroasiático, com suas leituras didáticas e nossas 2 videoaulas, O Imperialismo Ataca o Mundo e o Imperialismo na Ásia e na África, que tal elaborar um pequeno vídeo animação solucionando as seguintes situações-problemas? Que tipo de dominação os britânicos impuseram aos indianos? A segunda situação-problema é: na sua investigação, qual o significado do ópio para o processo de neocolonização da China? Vai aí uma dica. Comece seu vídeo assim: Olá, meu nome é... E a partir daí, introduza as respostas 1 e 2. Mas atenção, você ou o seu avatar precisa falar e aparecer durante toda a animação. Seja criativo e surpreendente. Capriche. A corrida pelo domínio da África. A partir de 1870, intensificou-se a corrida pelo domínio de vastos territórios da África e no início do século XX, a maior parte do continente estava ocupada pelas potências europeias. A África foi a maior vítima da ação imperialista europeia do século XIX. Seu território foi completamente partilhado entre as potências industriais. Seus recursos foram largamente explorados e sua população violentamente subjugada, ocasionando graves problemas que se refletem na atualidade do continente. Em 1876, apenas 10% do território africano estava sujeito à dominação colonial. Em 1900, essa proporção alcançava o número inimaginável de 90,4%. Por razão de interesses econômicos e políticos, os territórios africanos eram cobiçados pelas principais nações europeias, que investiam em expedições de estudo e ocupação. O destaque no mapa à direita da tela, a ocupação representada pelo imperialismo europeu. Destaque para a colonização realizada pela Grã-Bretanha e pela França. Na década de 1880, vários países europeus estavam convencidos de que a colonização e a civilização era o único meio de salvar a África da barbárie. Para tanto, era necessário criar uma série de regras que organizassem a presença europeia e evitasse conflitos imperialistas no continente. Neste intuito, foi organizada a Conferência de Berlim, na qual os países imperialistas se reuniram para dividir ou partilhar a África. Essa partilha delimitou os territórios coloniais europeus e estabeleceu normas
a serem seguidas pelas potências colonizadoras. Nesta conferência, reuniram-se França, Bélgica, Grã-Bretanha, Alemanha, Itália e Suécia, Portugal, Espanha, Rússia, Dinamarca, Noruega, Países Baixos, Áustria-Hungria, Estados Unidos e Turquia. Na imagem à direita da tela, uma charge que representa o comportamento e o sentimento dos europeus ao dividirem o continente africano. No diálogo está expresso: vamos ver como é que a gente divide isso. Essa região aqui é minha, eu vi primeiro. Eu gostaria dessa, com lagos e montanhas. Eu quero uma onde passe um rio. É o sentimento que envolvia os europeus, a completa devastação do continente africano. Para saber um pouco mais sobre este tema, uma dica de vídeo do YouTube na direita da tela. A Conferência de Berlim teve como resultado a ampliação na África dos impérios coloniais da Grã-Bretanha, da França e de Portugal, e a definição de uma fatia da partilha colonial para a Alemanha, Itália e também para a Bélgica. A Alemanha reivindicou a partilha mais justa do continente africano, o que elevou as rivalidades entre as potências europeias. A Itália ingressou tardiamente na corrida imperialista. Já a Inglaterra tem a conquista do maior império colonial do planeta. A divisão do território africano entre as nações europeias do Ocidente não levou em consideração a realidade geográfica e humana do continente. Eles desrespeitaram as características naturais e as tradições que acabaram por desestruturar a forma de vida nativa. A partilha ignorou as especificidades linguísticas e culturais dos africanos. Muitas vezes agrupou etnias rivais e separou outras com elementos de identidade cultural comuns. O imperialismo norte-americano. Na última década do século XIX, grande parte da América era formada por um conjunto de estados independentes. Já no final do século XIX, graças à rápida industrialização, os Estados Unidos haviam se tornado uma força econômica. Mesmo assim, tiveram pouca inserção no imperialismo afroasiático. De tal forma, a dominação dos Estados Unidos se voltou para a América Central e América do Sul, com os casos mais explícitos de Cuba e Panamá. Foi desenvolvida então a chamada Doutrina Monroe, em 1823. Por essa política, havia o preceito de uma América para os americanos, a rejeição a toda e qualquer intervenção europeia no continente americano. Foi estabelecida a chamada política do Big Stick em 1904. Por ela foram realizadas intervenções militares para resguardar o controle geopolítico de áreas estratégicas para os Estados Unidos, principalmente na América Central. Também foi determinado o chamado Destino Manifesto, uma crença de que o povo dos Estados Unidos é eleito por Deus para comandar o mundo e, por isso, o expansionismo americano seria apenas o cumprimento da vontade divina. Na imagem à direita da tela, Theodore Roosevelt carregando seu porrete, expressando a política do Big Stick realizada na América Central.
Com relação aos demais países americanos, os Estados Unidos não tentaram uma anexação formal, limitando-se a exercer discreta influência econômica, caso do Brasil, por exemplo. Cuba foi uma grande exceção. Após travar uma guerra contra a Espanha, país que colonizava Cuba, os Estados Unidos assumiram o controle da ilha através da chamada Emenda Plá, em 1898. Essa emenda definia a intervenção militar, a restrição das relações comerciais cubanas com outros países, além da tutela política, econômica e militar dos Estados Unidos. Controle da produção, controle da industrialização, construção naval da base de Guantánamo e o controle sobre as importações e exportações do país. Na verdade, houve a grande imposição das importações de produtos e mercadorias norte-americanas. No Pacífico, os Estados Unidos anexaram o Havaí e as ilhas de Guam. Durante o governo de Theodore Roosevelt, o Big Stick, entre 1901 e 1909, houve a anexação expansionista mais expressiva, com interferência no Panamá. Os Estados Unidos tinham fortes interesses econômicos e militares na região, como a finalização do canal que ligaria o Atlântico ao Pacífico. As obras do canal terminaram em 1914 e sua construção e controle foram passados para os Estados Unidos. O Canal do Panamá retornou ao domínio panamenho somente em 1999. Percebe-se, portanto, que a política imperialista imposta à Ásia, à África e à América Central e América do Sul foi responsável pela desestruturação da vida de milhares de pessoas e provocou profundas mudanças na geopolítica desse planeta. É importante salientar que os resultados e os impactos do imperialismo ainda persistem na sociedade global. Continue agora suas investigações e, para produzir um vídeo animação bem completo, solucione mais 2 situações-problemas. Com que justificativos europeus neocolonizaram a Índia e a África? O que essas nações buscavam? E, para fechar, quais os efeitos histórico-culturais da partilha da África? Lembre-se, você ou o seu avatar precisa falar e aparecer durante toda a animação. Seja criativo e surpreendente. Capriche!